Fala turma, começando aqui mais uma aula, tá? Hoje a aula vai ser sobre apresentação de orçamento, o pontapé inicial, o nosso primeiro contato com o cliente após ele pedir um orçamento, né? Ele entrou em contato comigo através do WhatsApp, provavelmente ele veio através da minha página do Instagram, isso eu vou perguntar para ele na reunião, mas provavelmente ele veio através do Instagram, e hoje eu vou apresentar para ele o orçamento, tá? Mas antes de apresentar para ele o orçamento, eu vou mostrar aqui para vocês na tela como que eu faço para apresentar esse orçamento, como que eu monto o meu orçamento, beleza? Vou começar a gravar a tela do meu PC aqui diretamente sem dividir tela. E depois, na sequência disso, vou gravar a minha reunião com o cliente que eu vou fazer por videochamada a apresentação desse orçamento, pessoal. Então, o que acontece? Eu vou apresentar o orçamento com as ferramentas que eu uso, que é a lista em Excel e a apresentação feita em PowerPoint, que apresenta a minha empresa. E eu vou explicar aqui para vocês como eu faço essa apresentação e depois vou mostrar na teoria e depois vou mostrar na prática direto com o cliente, fechou? Aí galera, tô aqui com o meu PC aberto, tá bom? Essa daqui é a nossa apresentação, tá? Vou minimizar ela aqui e vou colocar a planilha do lado aqui. E essa aqui é a planilha que eu uso para fazer a conta do orçamento do nosso cliente. É um orçamento simplório, tá pessoal? É um armário em branco TX e uma cabeceira, tá? Essa daqui não é a do nosso cliente MB, tá? É de um outro cliente, porque eu não tive a oportunidade de filmar, tá? O processo de vendas do nosso cliente MB. E o que acontece? O cliente MB, ele é uma pessoa próxima a mim, então, né, não seria legal eu fazer um processo de vendas de uma pessoa que já me conhece e tem confiança em mim. Esse cliente aqui, que é o cliente P, digamos assim, ele não me conhece, ele veio através das minhas redes sociais, do meu Instagram. Então, é um cliente frio, né? A gente diz assim no termos de venda, cliente frio. Cliente quente é aquele que a gente conhece e cliente frio é aquele cliente que a gente não conhece. Fechou? Aí o que acontece? Aqui eu monto o orçamento e as formas de pagamento, tá? Aqui no Excel aqui eu monto o orçamento, né? E aqui fica o total e aqui eu deixo as formas de pagamento. Só que na hora de eu apresentar esse valor para o meu cliente, para eu apresentar esse preço de orçamento para o meu cliente, porque o cliente ele só quer saber o preço diretamente. E quando a gente manda quando a gente manda o preço assim diretamente para o cliente, o que acontece, pessoal? A gente não mostra o valor, o serviço por trás desse trabalho. Então o cliente ele tem uma percepção de que o valor é baixo. Quando você só manda o preço, ele fala, nossa, tá caro, porque ele não teve a percepção de entender o valor. Ele não teve a percepção de entender a história da empresa, o porquê que você faz aquilo que você faz. E é extremamente importante explicar isso todas as vezes, para todas as vendas que você vai fazer. Você tem que apresentar a sua empresa, a pessoa não te conhece, ela não é seu amigo. Então você precisa se apresentar, saber como se apresentar, saber como apresentar a sua empresa, a sua marcenaria, o seu barracão, de uma forma que o cliente aumente a percepção de valor. Então quando você faz ele aumentar a percepção de valor naquilo que você está fazendo durante a sua apresentação, o que acontece? Quando chega na hora de passar o preço, ele achou que seria mais caro por causa da expectativa que ele foi criando durante a apresentação. Entende? E a apresentação mostra a credibilidade que você tem no mercado e o como você realmente é profissional. Isso passa mais confiança e a conversão de vendas para você, para sua marcenaria, é maior. Fechou? Vou mostrar aqui para vocês como eu apresento agora. Esse aqui é o nosso PowerPoint. Como que eu começo essa apresentação, né? Aqui está a logo inicial da nossa empresa, né? E aqui tem uma historinha, tá? Uma breve história de quem nós somos, tá? Aqui eu falo que a minha marcenaria foi fundada por mim e pelo meu pai em 2012, produzindo os móveis exclusivos de madeira maciça. A gente trabalhava com madeira maciça. Em 2018, a empresa entrou no ramo de móveis planejados com a chegada da arquiteta Larissa, que é a minha sócia hoje, a minha esposa. E até os dias de hoje, a gente já atendeu mais de 200 clientes, já foram entregues, tá? Mais de 200 clientes já foram atendidos pela nossa empresa e 82 clientes de móveis planejados. E logo abaixo, aqui no próximo slide, nesse próximo slide, eu deixo algum feedback de alguns clientes, de alguns trabalhos que a gente fez. E pessoal, vão falar assim, mas você só coloca o feedback das pessoas que realmente fizeram feedbacks positivos. É lógico, pessoal, com certeza. Você não vai colocar aqui de uma pessoa que você desagradou, e a pessoa que te desagradou não faz nem mais diferença, ela nem mais te indica. Então é importante que você coloque as pessoas que te indicam, as pessoas que torcem por você, tá? Não vai colocar né? Mas é lógico, pessoal, a gente não consegue... Toda marcenaria tem um problema. E muitos desses problemas, às vezes a gente sai meio brigado com o cliente. E faz parte, pessoal, do processo de crescimento, tá? Não queira me julgar aqui só para eu colocar feedbacks positivos. Isso aqui é uma venda, o cliente não te conhece. Isso não significa que o relacionamento que você vai ter com ele vai ser o mesmo que você teve de uma venda que foi mal feita ou foi finalizada de forma ruim, entende? Então coloque comentários positivos dos seus clientes, das suas redes sociais. Fechou? E depois eu deixo aqui foto de alguns trabalhos que foi executado pela gente, né? Esse aqui foi uma casa feita em Caçapava, ficou muito legal, de um engenheiro. Esse aqui foi um apartamento de um militar aqui em Taubaté mesmo, na nossa cidade. Essa casa aqui foi feita em Minas Gerais, esse apartamento, quer dizer, foi feito em Minas Gerais, Itajubá. Foi minha primeira venda de 100K, galera, esse apartamento aqui. Foi um baita de um desafio, um aprendizado. A gente concluiu com êxito, teve alguns erros ali, arquitetônicos, não erros nossos, mas a gente conseguiu contornar e entregar o máximo de valor para o nosso cliente aí.
E pessoal, aqui, valores de investimentos. Após toda essa apresentação, de eu contar toda a história da minha empresa, aumentar a percepção de valor do cliente, perguntar sobre prazo, qual que é a expectativa que ele tem de prazo e tal, aí sim eu chego no preço, tá? Eu chego aqui no valor que vai ser negociado de cada ambiente. Fechou? E aqui uma finalização aqui pra gente. E o que é pro nosso cliente? E o que acontece, galera? Quando eu finalizo essa apresentação aqui pro nosso cliente, o que eu faço? Eu encaminho esse material em PDF pro nosso cliente e eu também encaminho a lista do Excel em PDF e também encaminho as nossas redes sociais pro cliente, caso ele não veio através da indicação da rede social, para ele ter uma percepção de valor. Ele vai olhar a nossa rede social, vai ver que ela é bem estruturada e todo dia ela está sendo produzida e trabalhada. O que vai acontecer? Esse cliente ele vai sentir mais confiança, vai falar, pô, esse pessoal é real, esse pessoal aqui trabalha. Esse pessoal aqui está constantemente conectado na internet mostrando os clientes que eles estão entregando, beleza? Isso não significa que vai dar problema, que nem eu. Eu, Thiago, nessa saga de aulas que eu tô, desse produto que eu tô criando, que é um curso, de como faz para você fechar os seus primeiros móveis planejados por conta própria, eu vou mostrar todos os erros, até o que dá errado, galera, eu vou mostrar. Eu não vou ficar escondendo, não vou ficar de firula, eu vou mostrar o que dá errado. Vou mostrar quando dá errado com o cliente, quando uma venda for finalizada de forma ruim e o cliente não nos indicar e ainda falar mal da gente. Pode ter certeza que eu vou compartilhar essa experiência com você também, porque você que tá querendo iniciar, pode ser que passe por isso, então você precisa aprender como lidar com essa situação, fechou? Bora pra cima aí. Galera, é o seguinte, eu vou esperar a chamada do meu cliente ser autorizada aqui, aí eu continuo gravando após ele entrar aqui na sala de reunião. Essa reunião vai ser de forma remota, tá? Vai ser online, beleza? Nunca envie o orçamento, sempre agende uma apresentação, uma reunião para conversar com o seu cliente, seja por videochamada ou presencial. É sempre melhor presencial, mas se você não conseguir presencial, no mínimo uma videochamada antes de enviar o preço, fechou? Tamo junto. Olá, Pamela. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, você? Bem também, graças a Deus. Você está conseguindo me ver? Tô sim. Tá, legal. Eu vou compartilhar a tela aqui com você. Deixa eu te fazer umas perguntas antes. Você tem muita pressa nesse orçamento? Na verdade, eu vou grávida, né? De 4 meses. Uhum. E aí a gente vai fazer esse armário agora para o parto. Eu já tenho um filho, né? Uhum. E aí a gente vai colocar os dois juntos no mesmo parto. Então, eu gostaria que ele ficasse pronto até no máximo 6 meses, 7 meses por ano. Antes da vinda, né? Porque organizar tudo, e aí organizar o parto, essas coisas, né? Uhum, certo. Qual que é o nome? O meu filho chama Leonardo e a minha agora é Maria Júlia. Ah, um casalzinho, legal. Maria Júlia. Bacana. Eu também tenho 2 meninas, uma de 3 e vai fazer 4 agora e uma de 1 ano. É a correria nessa parte. Bem puxado. É a correria. Resolver tudo, organizar tudo, né? Então, legal. de férias, e aí eu na consulta, e fazer estar lá e eu poder falar com você. Tá, legal, maravilha. Vou ser bem sincero com você, tá? Nosso contrato, ele tá beirando aí 60 dias, né? Porque a gente tá com uma demandinha e a gente não consegue prometer algo menor do que isso, né? O menor prazo que a gente consegue atender é 60 dias. E, né, pra você tá dentro da sua expectativa, né? Se for, tem 6 meses, né? Então a gente acredita que, dependendo de quando a gente fechar, a gente tem 2 meses pra poder estar executando isso pra você. E acredito também que o quanto antes melhor, né? Porque quando você vai querer decorar o quarto, né? Tem toda aquela parte. Legal. Assim, eu fiz a cotação pra você com cabeceira e sem cabeceira, porque na foto que você tinha me mandado tinha tanto a cabeceira quanto o móvel, né? O armário, né? Os armários superiores e a torre no centro. E eu fiz todo ele em branco TX, tá? Porque você me pediu um custo-benefício. E se você quiser fazer alteração, colocar alguma cor, ver, também a gente pode estar fazendo essa verificação para você, beleza? Considerei também puxador em alumínio, tá? Ou puxador ponto, aí fica a sua preferência. Se você quiser um puxador diferente para ficar, né, dar um design melhor pro móvel, aí fica a seu critério, tá bom? Deixa eu falar um pouco sobre nós, né? Como é que você descobriu a gente? Eu fiz um orçamento com vocês, vou encontrar isso na prateleira que eu precisava. E aí eu guardei. Ah, legal. Mas assim, você conheceu a gente da onde, né? Foi pelo Google, eu fui mais marina. Ah, legal. Aí apareceu lá o nosso nome. Isso. Nosso Instagram, o nosso... Foi só uma propaganda mesmo de marcenaria, tava até, sabe? Ah, legal, bacana. Foi através do Google. É que quando o pessoal acha a gente pelo Google, geralmente vai direto pra nossa página do Instagram. Ah, sim. Porque... Não cheguei. Depois eu mando o link pra você. Eu vou iniciar a apresentação aqui, vou compartilhar a tela com você, pra você enxergar. Talvez você tenha que virar o celular. Só confirma pra mim se tá compartilhando. Ainda não. Peraí. Aqui, compartilhar. E agora? Agora sim, deixa eu virar. Legal, aí. Tá bom? Como você já conhece a nossa empresa, aqui a gente é a marcenaria tradicional, né? E a gente eu fundei essa marcenaria junto com meu pai, o Ademilson Gomes, em 2012. Meu pai saiu da indústria, né, de vidros e eu tinha 17 anos na época.
E ele era um robista e ele sempre gostou muito dessa área, né, de marcenaria. Foi a primeira profissão dele com 17 anos. E, convenientemente, quando ele saiu de lá, eu tinha 17 anos também, comecei a trabalhar com ele nisso. Virou um hobby, virou profissão, né? E a gente trabalhou bastante tempo, aí, 8 anos, aí, com madeira maciça, né? E em 2018, eu conheci a minha esposa, né, que é arquiteta, a Larissa, e a gente começou a entrar nesse ramo de móveis planejados. E desde então a gente atendeu mais de 200 clientes, né, que foram atendidos durante toda essa trajetória da empresa e 82 clientes de móveis planejados. Aí, durante toda essa história que a gente vem percorrendo em relação à nossa empresa, a gente veio deixando alguns clientes satisfeitos, né? Daí aqui tem alguns feedback de alguns clientes que a gente atendeu, né? A Thalita, que é o primeiro feedback aqui, ela também estava na mesma situação que você, grávida, começando a construir o quartinho do filho da filha dela também. A Nayara, que é uma arquiteta aqui, que é parceira nossa. A Renata é uma cliente que veio do Rio de Janeiro para cá, né? Nessa pandemia, rolou uma migração geral, então ela veio muita gente de fora, ela não conhecia a gente. O primeiro trabalho que ela fechou com a gente, ela acabou gostando muito do trabalho executado. A Ana foi uma cliente lá de Caçapava também, foi feita a casa inteira, uma casa de 350 metros quadrados de área construída, a gente fez toda a casa dela, foi uma indicação de uma cliente da minha mãe. E essa Laís é arquiteta aqui também, que é uma grande parceira nossa. Isso daqui é um pouco do... Essa aqui é a casa da Ana, né, que deu feedback, isso aqui é a área... Não tá aparecendo os seus slides. Não tá? Não, só tá no slide final mesmo. Tá no primeiro ainda? Sim. Não, desculpa, não sabia. Peraí, deixa eu voltar aqui. Interromper compartilhamento. Vou comitir dar dessas vezes. Tela cheia. Vou compartilhar toda a tela aqui, porque daí tem erro. Talvez apareçam umas notificações. Tá vendo? Sim. Vou mostrar minha tela mesmo assim. Pronto. E agora? Agora sim. Tá. Aqui. Feedback? Né? Isso. Esses aqui são os feedbacks dos nossos clientes. Aqui, essa aqui é a área gourmet da sala, a área gourmet da casa da Ana, né, lá de Caçapava. Essa daqui é uma obra que a gente entregou aqui em Taubaté mesmo. Foi uma obra assim, bem desafiadora, que foi da arquiteta Nayara, né, que tinha bastante detalhes. Esse daqui foi o primeiro serviço grande assim, que eu peguei de móveis planejados. Então tem um carinho muito grande. Foi um trabalho desafiador, porém muito bem executado. Né? E aqui tá os valores, né, do seu orçamento, Pana. Aqui eu considerei o armário branco TX, tá? É coisa boa, Pana. A gente tá falando de coisa boa. A gente usa dobradiças com amortecedor, né? Porque a diferença da comum para de amortecedor é pouca diferença. Então, né, não tem muita diferença e não tem por que eu não entregar o máximo de qualidade para você, mesmo sendo algo simples. O armário ficou em 9.500, tá bom? E eu considerei a cabeceira. Eu coloquei o valor da cabeceira separado, como eu tava dizendo para você naquela hora, porque a cabeceira eu vi que tinha na foto, mas eu não sabia se você queria ou não, tá? Daí a cabeceira ficou em 1.900, total de 11.400. O que você acha desse valor, Pana? Olha, eu não faço esperando que ficasse tão alto. Uhum. Realmente com um valor acima do que a gente esperava. Uhum. Mas eu vou conversar com o meu marido. Certo. Aí eu te aviso. Tá, isso daí esse armário, a nossa solução atende você? Sim, sim. Entende? Você chegou a fazer algum projeto do armário? Não cheguei, mas eu posso fazer pra você se você quiser. Entendi. O meu marido achou esse modelo na internet e aí ele gostou desse modelo pra colocar os dois no mesmo quarto, por enquanto, né? Uhum. E aí eu vou orçar com vocês. Eu vou passar pra ele esse orçamento. Você me manda esses valores pelo WhatsApp, por favor, pra vocês verem? Mando sim, pode deixar. Eu vou encaminhar o PDF de tudo pra você. Tá bom. Em vista que esse projeto é uma prioridade pra você, certo? Uhum. A solução também atende, correto? Sim. Se não fosse o dinheiro, o que estaria te impedindo de fechar com a gente? Na verdade, acho que nada, não. Eu realmente não esperava que fosse ficar tão alto. Né? A gente fez há um tempo atrás o meu filho, a gente morava num apartamento, e nós fizemos o apartamento inteiro, né? E aí, quando eu engravidei, eu fiz o quarto dele. E ficou de 1/3 desse valor, nem 1/3 acho. Mas a marcenaria que fez pra gente, mesmo que era em vários clientes, aí acabou, o dono fugiu de Taubaté e tal. Caramba. Ele tá fazendo um trabalho muito bacana também, mas infelizmente não soube Administrar, né? O negócio dele. Então, há quanto tempo atrás isso, mais ou menos? Meu filho tem 6 anos e 6 anos. Mas Mas quando ele engravidei. faz um tempinho, se for considerar o aumento que teve desses últimos 6 anos. Tipo, por exemplo, quantos metros quadrados é seu apartamento? Meu apartamento é de 60 metros, mas agora eu é enorme. Então, só pra você ter ideia, um apartamento de 60 metros hoje vai sair em torno, independe muito do grau de dificuldade do projeto, claro, né, e a qualidade da mão de obra, né, que é importante também. Isso aí varia muito no preço. Qualidade de mão de obra e a dificuldade do projeto. Um apartamento de 60 metros quadrados vai sair em torno aí de uns 75, 80 mil, mais ou menos. Caramba! De 6 anos pra cá mudou muita coisa. Só esse ano eu tive 4 aumentos de material. Minha prima falou mesmo que ela tá na casa dela e aí ela
foi ver pra ela fazer o armário da cozinha e ela falou que ficou bem alto. A gente já tava mesmo esperando, assim, um valor bem acima do de 6 anos atrás, mas é isso, eu vou conversar com o marido, vou buscar o mês 3 e aí eu retorno com você. Eu entendo a preocupação que você tem com o seu dinheiro, a gente também se preocupa com o nosso, é por isso que a gente sempre procura investir bem o nosso dinheiro. Beleza, Fernanda? Tem que ser, tá bom. Beleza? Aí eu vou encaminhar tudo pra você aqui, através do WhatsApp. Aí qualquer dúvida, você pode estar me perguntando aqui, tá bom? Você falou que vai conversar com o seu marido, né? Sim. Qual que é o nome dele? Marcos. Marcos e Pamela, fechou. Você tem um dia que você pode estar me dando um retorno? Hoje à noite eu chegando em casa, eu já converso com ele, amanhã eu dou de volta. Tá bom, amanhã você já me dá um retorno. Já sim. Fechou. Muito obrigadão, viu, Pamela? Imagina. Tomara que vocês me deixem fazer esse quartinho aí pra sua menina e pro seu filhão. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Nada, imagina. Aí, pessoal, esse aqui foi uma prévia de um processo de atendimento aqui, tá? É assim que eu atendo meus clientes, com processo. Eu tenho processo. Foi uma reunião que durou 15 minutos e eu consegui explicar tudo que o meu cliente precisava ouvir para gerar valor. Apesar de ela ter uma percepção de valor baixa em relação a ter comparações de 6 anos atrás, mas de 6 anos atrás para os dias de hoje, quem está procurando móveis planejados e fez no passado, a diferença ela é muito grande por causa dos aumentos que teve, né? E 6 anos é um espaçamento muito grande. É por isso que eu já coloquei o nível de consciência dela em relação a um orçamento que ela pagou 30 mil há 6 anos atrás, 36 mil há 6 anos atrás, na realidade de hoje. Por isso que eu consigo gerar mais valor, porque eu explico tudo para o cliente e eu trago a importância, tá? E desses valores. E automaticamente a percepção e a confiança que ela teria de fechar comigo seria maior por eu explicar as coisas muito bem explicadas. Tudo isso faz mais sentido para o cliente. Agora o que eu vou fazer? A próxima etapa do processo é encaminhar minha apresentação PowerPoint para o cliente, beleza? Com as 3 condições de pagamento. E se Deus quiser, uma futura negociação aí. E eu nunca finalizo uma reunião sem marcar a próxima. Amanhã eu tenho uma outra conversa com ela sobre isso para eu estar podendo finalizar essa venda ou partir para a próxima. Fechou? Tamo junto. Espero que vocês estejam gostando da aula aí. Vamos para cima. Até a próxima aula.